Hoje de manhã nós temos estudado sobre o tema de sofrimento, o que a palavra de Deus tem a dizer, e nós temos olhado nesta manhã por vários textos bíblicos reunidos e organizados para tratar este tema. E nós temos visto que temos vários fatores por trás, várias talvez causas por trás do sofrimento. Nós temos a queda, lembra que é o grande fator atrás. E todo o nosso sofrimento é uma realidade nesse mundo caído. Adão, primeiro, ele, como nosso representante federal, ele caiu em rebeldia e nós sofremos por causa disso. Outras pessoas ao nosso redor também são caídos, são pecadores, então eles também vão ser um fonte de sofrimento na vida humana. Natureza amaldiçoada, problema de nossos corpos, o problema das chuvas intensas, do deserto, do sol. Podemos mencionar muitos outros problemas que nós temos no mundo natural. Nós não podemos esquecer deste grande fator. Nossas interpretações são erradas, nossos corações são muitas vezes desviados do foco principal. Então, eu mesmo causa muito sofrimento na minha própria vida. E certamente, em último lugar, Deus, nós sabemos que Ele é soberano. E Ele está enxergando tudo. E Ele utiliza até sofrimento para o nosso bem. Então, sofrimento. Então, vamos continuar com este tema, analisando o que a palavra de Deus fala acerca disto, particularmente entendendo o valor. Como é que Deus usa sofrimento na vida do teu povo para causar santificação e a glória de Deus. Como é que sofrimento é um fermento nas mãos de Deus para nos santificar? E se existe esta realidade, que santificação é um resultado, muitas vezes, de sofrimento, então isso vai minimizar, vamos dizer, o dano, o medo de sofrimento. Sofrimento vai ter seu papel e seu lugar apropriado. Apesar que nenhum de nós não somos estoicos, nós não queremos enfrentar sofrimento, isso não é nosso desejo. Todos nós naturalmente temos auto-amor, todos nós desejamos nossa preservação e nosso conforto e paz e alegria. Mas neste mundo caído é uma verdade e nós vamos experimentar sofrimento, então nós devemos estar preparados com maturidade espiritual para interpretar corretamente o dor de sofrimento. Então vamos analisar sofrimento, lembrando aquele texto que nós acabamos de ler, de Romanos 12, 1 a 2. Nós precisamos renovar nossas mentes. Nós não pensamos sobre sofrimento da mesma maneira que os descrentes, aqueles que não conhecem a palavra, pensam sobre sofrimento. Nós temos uma maneira distinta de analisar este assunto. Então vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus sobre nossa meditação. Senhor nosso Deus, nós precisamos de Ti, nós precisamos de convicção que vem do Teu Espírito Santo, nós precisamos de Tua palavra, somos dependentes de Ti, Senhor. Nós desejamos ser mais sábios, nós desejamos sofrer corretamente para a glória do Teu santo nome, Senhor. Então ajude o Teu povo. Isso que nós pedimos, Tua graça para nossas vidas em Cristo, em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Então esta visão até de trazer um sermão, vamos dizer um tema destes para o mundo seria uma loucura, não seria falar sobre o uso e o valor de sofrimento. Certamente o mundo, na verdade, está procurando felicidade, eles estão procurando
proporcionar realizações, né, para a vida humana. Se você vai para uma clínica, né, eles vão te aconselhar a buscar satisfação aqui e agora, e eles vão providenciar técnicas onde você pode ser liberta e você pode buscar felicidade. A ideia, então, para o mundo de uma autonegação até radical que a Bíblia ensina, isso seria muito difícil para o mundo aceitar. Mas olha, lembra o que a Bíblia diz sobre isso? Em Gálatas 2, eu só, mais uma vez, vou ter reunido textos bíblicos que são aplicáveis a este assunto. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus chama a gente a viver uma vida de sacrifício. Não é isso? Romanos 12 mais uma vez. Logo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, por causa do Evangelho, por causa das misericórdias de Deus, que vos apresentais a vossa vida por sacrifício vivo. Sacrifício é dor, é difícil. Às vezes parece ser um sofrimento. Então nós precisamos de uma nova visão, uma visão bíblica, uma visão guiada pelo Espírito Santo, quando nós enxergamos e falamos acerca deste assunto. Vamos então tentar entender um pouco sobre o uso e o valor do sofrimento na vida cristã. Será que realmente tem um valor para a nossa vida espiritual? Em primeiro lugar, e nós vamos ter, como os puritanos faziam, né? Eles vão trazer uma lista de razões em prol do sofrimento, para tentar persuadir o povo de Deus que a palavra de Deus, ele traz, né, muito alimento rico para persuadir nossa mente e coração. Em primeiro lugar, o valor do sofrimento. A Bíblia diz: sede imitadores de Cristo. O sofrimento tem o seu valor de uma perspectiva bíblica, porque sofrimento nos permite imitar a Cristo. Vocês sabem muito bem, eu podia citar uns 10 versículos que você conhece de cor, que fala sobre o sofrimento de Cristo. Lembra Isaías 53? Cristo foi moído. Ele ficou enfermo. Sua alma foi feita uma oferta pelo pecado. Ele sofreu. Jesus sabia que sofrimento era parte da missão dele aqui na terra. Marcos 8 fala acerca disso. O Filho do Homem sofresse muitas coisas. Ele tinha essa perspectiva, essa realidade. Ele sabia que iria sofrer. Ele sabia que ele iria ser rejeitado por homens, fosse morto e sepultado. Ele também sabia que ele iria ressuscitar. Então essa é parte da nossa visão. Nossa perspectiva bíblica, uma cosmovisão bíblica, é guiado pela criação, queda e redenção. E nós queremos, então, desejamos rever como é que sofrimento tem um fim valioso, um propósito bom, como a morte de Cristo tinha, certamente. A dor mais terrível deste mundo também tinha um ápice, um retorno glorioso. A ressurreição de Cristo, a vitória final. Ele derrubou a morte. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: participa dos meus sofrimentos
Como um bom soldado do Cristo, então, ele participa destes sofrimentos. Vocês sabem que nossa salvação tem esse propósito de ser conforme a imagem de Cristo. Por isso Ele nos elegeu, predestinou, chamou, nos adotou para que nós pudéssemos se tornar mais parecido com Cristo. E Cristo, vocês estão lembrando, sofreu, faz parte da imagem de Cristo. Então, irmãos, como Pedro falou para o povo de Deus, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Co-participantes do sofrimento de Cristo. E tem um fim e um propósito boa em tudo isso. Então eu espero que esta realidade, que sofrimento faz que nós tornamos mais parecidos com Cristo, que nós participamos de algum aspecto da vida dele aqui na terra. Como só este ponto deve encorajar a gente, mitigar toda a amargura do dor deste vida, quando nós reconhecemos que, apesar que a cruz seja amargo e terrível, quanto mais nós sofremos e somos afligidos, quanto mais nossa união com Cristo é confirmada. Parece loucura para o mundo. E até isso é bem profundo para nós entendermos. É difícil de nós aceitarmos isso. Mas todo o nosso sofrimento, embora que seja grave e difícil, certamente é menos terrível do que aquele sofrimento e dor que atingiu o Filho de Deus como homem aqui na terra. Então Jesus, ele começa a transformar sofredores a partir do seu próprio sofrimento. Ele conhece o dor que você está passando e nós estamos unidos com Cristo. Então, é parte da nossa realidade cristã. Jesus diz, toma sua cruz e me segue. Faz parte da vida cristã. Vamos continuar vendo outras razões bíblicas, onde nós podemos alimentar nossas almas e encorajar talvez uma outra pessoa que nós conhecemos, que está em Cristo, que está passando por dores e dificuldades, de não desesperar demais, porque, em primeiro lugar, nossa união com Cristo está sendo confirmada. Nossa possibilidade de imitar Cristo, se tornar mais parecido com Ele, está acontecendo no meio do sofrimento. Um outro aspecto muito valioso de sofrimento, muito prática, é isso em nossas vidas, é que sofrimento leva nossas esperanças, nossos desejos para fora deste mundo. E nos permite concentrar, então, em Cristo. Tem poucos ferramentas nas mãos de Deus que são mais poderosos do que tirar a nossa visão deste mundo passageiro do que sofrimento. Na verdade, nós somos um povo, nós nascemos aqui na terra e nós somos um povo presa ao presente. Nós amamos estas coisas do presente século. Preocupamos com as coisas temporárias, contas mensais, carros, paz e liberdade, educação, etc.
E quando nosso foco, preocupação está totalmente aqui, nós facilmente esquecemos o resto da eternidade. Agora tem uma maneira assim, como nossos olhos, como nossos corações, nossos desejos possam ser desligados deste mundo. E Deus conhece estes ferramentas. Trazer a sua memória para entender este ponto, para assim, comparar este ponto que nós acabamos de afirmar. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem exterior, nós estamos ficando doentes, nós estamos ficando mais velhos, a dor da vida está chegando, mas mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então imagina aquele povo ali no Rio Grande do Sul esse último mês, né? Eles tinham negócios, eles tinham casas que eles construíram com muito sacrifício. E tudo foi lavado embora em alguns dias. Água até o teto da casa que eles tentaram construir. Todo o investimento deste mundo foi embora nas chuvas e na água. Como é que vai ser o coração daquele povo depois? Se eles são cristãos, será que eles ainda têm esperança? Claramente que sim. A realidade, os puritanos era bom de lembrar juntos sobre isso, a realidade sobre nossa visão desde o nascimento é que nós somos em amor com aquilo que nós conseguimos ver e tocar. Nós nascemos com uma perspectiva grande. Nós temos um amor com estas coisas ao nosso redor. E, irmãos, dor e sofrimento ajuda a gente a ser arrancado deste mundo para a eternidade. Espero que vocês estão entendendo isso. O mundo faz promessas, mas eles nunca são validados, eles nunca chegam a ser cumpridos. Tudo aqui neste mundo é manchado por pecado e tribulação e dificuldade por causa daquelas razões que nós já temos visto. Então, irmãos, quando as nuvens chegam na sua vida, as dificuldades, de várias formas. Talvez uma dificuldade relacional, relacionamento conjugal, talvez pressões financeiras, talvez preocupação com o governo e como é que eles vão atrapalhar talvez nossa visão de vida. Quando esses momentos chegam, dor, morte ao nosso redor, ouça bem o que Deus está falando. Neste momento, Ele vai pegar sua atenção como nunca antes. A voz falará nessa hora como jamais puder falar, porque a nuvem, as dificuldades, os momentos difíceis, esconde todas as coisas e nos deixa a sós com Deus. Então, lembrando a maldição, lembrando a realidade da queda, da dificuldade deste mundo, vai ajudar a gente a arrancar este amor para aquilo que é somente terreno. Isso vai ajudar a gente a ser cada vez mais
vamos dizer, desconectados ou desligados das preocupações deste mundo e cada vez mais ligados com aquilo que é eterno. Por favor, não entende que nós estamos tentando querer encorajar uma vida que é inútil então para este mundo. Este mundo não tem nenhum valor e minha vida neste mundo não tem nenhum valor. É só no céu que nós vamos ter uma vida valorosa. Mas é que nós precisamos ter uma perspectiva bíblica e ser pessoas fortes até nos momentos mais difíceis da vida por causa de nossa perspectiva evangélica, cristocêntrica. Uma cosmovisão bíblica vai fazer que nós podemos ser fortes neste mundo, porque nós não amamos demasiadamente as coisas aqui. Nós não somos controlados por pessoas e os momentos históricos aqui. Nós temos um casa eterna e aquele foco, aquela realidade é que nos guia ao longo de nossas vidas. Nas velhas épocas, os pastores e o povo de Deus e o povo em geral sofreram, eu acredito, muito mais do que a gente. Talvez nós, certamente, nós temos mais sofrimento na alma, acredito eu. Eu acredito que nunca na história do mundo nós temos tido tantos, o que é chamado doenças mentais. Eu acredito que nunca na história. Subiu assim, de larga, assim, o número é incrível quantas pessoas estão sofrendo com aquilo que é assim chamado doenças mentais. Apesar que isso é uma frase muito complicada e difícil de entender, porque primeiro você tem que definir o que é a mente. E se tem muita confusão sobre o que é a mente no mundo, isso é algo que o mundo e até igrejas ainda está muito confuso sobre o que significa a mente humana. Mas olha como Calvino ele falou acerca de dor e sofrimento. Assim, para que não se prometem a si mesmos uma longa e segura paz nesta vida, Deus permitiu que muitas vezes os homens se vejam atormentados e acossados ou por guerras, ou por tumultos, ou por latrocínios, ou ainda por outros agravos. E que devemos levantar os olhos para o céu quando pensamos na coroa. Pois é certo que nosso espírito não levará a sério o desejo e a meditação da vida futura, a menos que antes tenha sido imbuído do desprezo pela vida presente. Como é que esses homens eram tão fortes espiritualmente? Eles sabiam até que eles tinham que desenvolver um desprezo pela vida presente para que eles podiam ter um foco no céu. E quando o coração deles estava dominado com o céu, a eternidade de Deus, a glória dele, aí como eles viviam aqui no mundo. Eles transformaram o mundo por causa desta perspectiva assim, profundo, sábio, maduro, em termos de como viver aqui neste mundo. Certamente esse tipo de fé e foco no Senhor e não nas coisas passageiras vai fazer que sua família fique mais forte. Que seu casamento seja mais, assim, próspera, espiritualmente falando. Que a igreja se torne forte. Até perante a face de perseguição, você vai ficar firme. Irmãos, aquele povo antigamente, eles sofreram muito. Você pode pensar em alguém como John Owen, um dos maiores teólogos, nos últimos 400 anos. Mas 10 dos 11 filhos morreram. Isso era normal para estas pessoas.
O atendimento médico naqueles tempos era bastante primitivo. A dor real, físico. Quando nós temos dor muito forte, nós corremos para o hospital e eles vão colocar a gente, alguns remédios. Nós temos dor de garganta e nós tomamos um anti-inflamatório e esses dorezinhos passam. Mas naquela época, todos os dores. Imagine, né? Um pedra no rins. Olha, Calvino sofreu com isso. O que eles faziam? Eles andavam de cavalo horas e horas e horas para ver se soltava aqueles pedras. Guerras civis que duravam mais de um século. Então eles tinham que desenvolver uma teologia de sofrimento. Eles eram cercados por sofrimento. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós devemos pensar? E eles analisaram a palavra de Deus. E eles extraíram estes preciosos e valiosos verdades para guiar e confortar e pastorear o povo de Deus. Então, sofrimento vai ajudar a gente a ser arrancado deste mundo presente. E nosso amor, com cada sofrimento que nós passamos nessa vida, nosso amor para este mundo vai ficar diminuindo e diminuindo. E a esperança para o céu vai começar a ficar maior e maior. E nós estamos menos perturbados aqui com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nós estamos mais preocupados com a glória de Deus. Isso vai fazer que você se torne forte. É igual, eu penso muito nas plantas, né? E nós estamos aprendendo sobre agrofloresta e alguma coisa que nós temos descobrido, parece que nós temos feito coisas muito erradas em termos de plantações. Porque nós arrancamos toda a parte verde, nós deixamos só a terra e o sol bate na terra e causa dano, e a chuva bate na terra, em vez de deixar as coisas ali verde, as coisas orgânicas, e eles vão estar morrendo e alimentando com aquele morte a terra com materiais orgânicos. Aí as raízes, eles estão mais profundos. O sofrimento, meus irmãos, também revela algo sobre nós. O sofrimento revela para nós o que está acontecendo em nosso coração. Quando você está muito perturbado na alma, você pode ter certeza que tem alguma coisa preciosa que está sendo atingido. Tiago 1, 2 e 3 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Que texto difícil, né? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmado, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Várias provações. Deus traz ao povo dele muitas vezes provações. Ele fez isso para o povo de Deus. Na jornada, na peregrinação de Israel, depois de ser liberto da casa de escravidão em Deuteronômio. Lembra que aconteceu? 40 anos fez vocês passar no deserto. Para quê? Sim, para causar humildade, para te humilhar. Vocês eram arrogantes, para te provar. Ver se vocês podiam ficar felizes com um pouco de dificuldade, ou ver se vocês iriam me abandonar quando uma dificuldade chegaste. Eu fiz isso para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os meus mandamentos, eu vou trazer sofrimento, e se a gente abandona Deus, isso vai mostrar nossa lealdade, ou nossa falta de lealdade ao nome dele. Certamente ele fez isso
para que o coração deles podia ser revelado para eles mesmos. Então, o sofrimento, ele testa, né? Ele revela o coração humano. Falei hoje de manhã sobre minha experiência com basquete. Eu imagino que muitos de vocês podem dizer isso sobre futebol. Até meu filho aqui, ele pode falar um pouco sobre futebol. Ele queria jogar na universidade, e ele começou a jogar e logo depois machucou o joelho e tinha que fazer uma grande cirurgia. Ligamento anterior cruzado. E ele fez a recuperação e a cirurgia e todo aquele processo doloroso, e ele recuperou. E ele entrou no time de novo. E ele entrou no jogo de novo. E no primeiro minuto daquele jogo, ele machucou o outro joelho. Sofrimento revela o coração. Será que nós vamos desandar? Nós vamos desanimar? Se sim, isso quer dizer que nosso amor, nossa estabilidade na vida, nosso conforto, ele é totalmente ligado com nosso sucesso aqui e agora. Nosso coração estava ali. Quando eu já estava jogando no Flamengo, e machucou meu joelho da mesma forma, depois do meu terceiro ano jogando profissionalmente aqui no Brasil. Eu fiz a cirurgia, recuperei, joguei mais alguns anos, aí machucou de novo. E eu falei para minha esposa, naquela época, Lia, né? Falei para ela, ainda minha esposa, né? Falei para ela, parece que eu estou morrendo. E aquelas palavras têm muita significância para mim. Porque, na verdade, era isso que estava acontecendo, em certo sentido. Meus desejos terrenos, meu grande sonho era de se tornar um jogador. E eu me tornei um jogador. E Deus estava arrancando tudo aquilo de mim. E eu estava, então, morrendo. O que mais existia, então, na vida? Se não é aquela profissão, se não é aquela mulher, se não é aquela casa, o que mais existe para nós? Ô filho, só céu, só eternidade, só o Evangelho, só eu mesmo, eu vou ser, diz Deus, teu conforto. Eu vou ser o desejo da sua alma agora. Será que isso é um troco bom? E trocar as coisas passageiras, mas para perder eles, isso é muito doloroso para nosso coração. Mas em troco você ganha Deus, eternidade, céu. O que isso vai fazer para a sua alma? Será que você vai se tornar uma pessoa mais forte depois dessa dor e sofrimento, ou uma pessoa mais fraca? Quem vai me sustentar agora? Se você confia na sua sabedoria, na sua profissão, na sua expertise, no seu treinamento, se você confia na sua mente, no seu esforço físico, e Deus tira aquilo de você. Agora seus olhos não tem aonde pousar aqui. Você é forçado a enxergar a céu, Deus. Então, grande dor, irmãos, grande sofrimento, às vezes é a única coisa que pode nos ajudar a tirar nossos olhos do mundo presente. Isso tem, sim, grande valor. Vou confiar nas minhas forças ou na presença e poder de Deus. Quando nós somos fracos por causa de algum tipo de dor nesta vida, sofrimento nos força a responder corretamente. 2 Coríntios 1:9. Será que isso tudo, esse tipo de pensamento é bíblico? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita
os mortos. Então, se você é fragilizado, você tem passado por dificuldades e dores, fica calmo. Deus está fazendo uma grande obra na vida dos teus filhos. Um outro valor, e eu sei que nós já temos andado bastante, mas tem mais alguns encorajamentos, mais algumas verdades preciosas que nós devemos relembrar. Verdades bíblicas, tesouros, pílulas espirituais. Verdades que vão transformar nossa mente, e nós precisamos meditar nestas verdades de dia e de noite. Eles têm que estar dentro do nosso coração. Enquanto uma outra voz, invasor, uma outra ideia que não é bíblico invade nossa mente, talvez repetidamente, você tem que ficar com a voz da palavra de Deus e rejeitar continuamente a voz da mentira, que de alguma forma entrou na sua alma. Nós não sabemos exatamente como. Esta loucura que acontece neste mundo. Olha, os hospitais estão cheios desse tipo de situação. Pessoas que têm vozes na cabeça. Será que é os demônios? Será que é Satanás? Será que é meu corpo caído? Será que foi por causa de Adão? Nós não sabemos exatamente. Mas o que nós sabemos é que a palavra de Deus tem uma palavra verdadeira. E nós podemos confiar na palavra de Deus. Então, o sofrimento, irmãos, continuando, nos faz acordar de nosso sono espiritual. Quando a vida é igual uma praia, um dia cheio de sol, e nós estamos ali nas ondas, tentando surfar, e nós temos uma abundância de paz e alegria, é difícil preocupar com as coisas eternais. A vida é tão boa e gostosa aqui. Nós desejamos cada vez mais. Mas Salmo 119, 66 diz assim: antes de ser afligido, andava errado. Eu precisava de dor, porque antes, quando tudo era pacífico e tranquilo na minha vida, eu continuei no pecado. Mas quando Deus trouxe dor, me acordou. Mas agora, então, guarda a tua palavra. A bênção, a disciplina, porque Deus nos ama. Faz parte dessa realidade que tem que entrar nos nossos pensamentos sobre dor e aflição. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Romanos 5 também ensina que a tribulação produz perseverança. Perseverança e esperança no eterno. E você não quer isso para a sua vida? Ser uma pessoa que tem esperança, alguém que tem perseverança, que não vai desistir. Sofrimento, de alguma forma, ele faz isso em nós. É um fermento do Espírito Santo. Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, lembre isso, irmãos. Essas verdades todas são importantes para nós lembrar. Os sofrimentos, diz o apóstolo Paulo, do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelado em nós. Isso deve trazer conforto, alegria e perseverança no meio das tribulações. Dor é pesada, é difícil, ninguém deseja isso em nossas vidas, mas dor não se compara com a glória a ser revelado em nós. Então, apesar de tanto aflição e dor nesta vida, a esperança da vida eterna é bem maior.
Não podem ser comparados. Os propósitos de Deus, sua compaixão, sua misericórdia, seu perdão e sua glória são simplesmente maiores do que a aflição deste mundo. A aflição deste mundo é passageiro, mas estas são coisas eternais. Então tenha esperança no meio de dor e aflição. Nada se compara com as promessas de Deus, de Jesus. Eu queria trazer rapidamente como, mais uma vez, os puritanos falavam sobre isso. Talvez você não conhece Samuel Rutherford. Foi um autor de alguns séculos atrás. Escreveu em várias áreas, um pastor. Mas vê se você consegue entender o que ele estava dizendo. Quando eu li isso, eu falei, que maravilha. De profundidade, de análise que esses pastores tinham. A profundidade para entender a complexidade da vida humana e trazer para eles uma nova visão bíblica. Eu estou convencido, ele falou, de que milhares serão enganados e envergonhados em relação à própria esperança deles, pelo fato de colocar a sua âncora em areias movediças. Sua âncora, eles estão enraizados e ancorados em algo deste mundo. Eles usavam figuras de linguagens tão bela. Eles estão construindo ninhos, casinhas, né? Nos árvores deste mundo. Mas eles não reconhecem que a floresta inteira vai ser cortada. A esperança deles está no lugar errado. Nós, ele continua rapidamente, nós corremos e galopamos atrás dos nossos sonhos noturnos. Nós estamos correndo atrás de nossos sonhos aqui, a fim de termos alguma coisa boa criada nesta vida e nesse lado da morte. Nós estaríamos inclinados a ficar e construir um céu para nós mesmos deste lado das águas. Mas a tristeza, a necessidade, as mudanças, as cruzes e o pecado são tanto um rugido como uma perversão nessa teia maliciosa. Quão doces e caros são esses pensamentos que permanecem ainda sobre as coisas que são de cima. E quão felizes são aqueles que esperam ter pouco areia em suas ampulhetas. Sabe o que é uma ampulheta? Aquele vidro que você via, né? De um lado está cheio de areia. Está descendo gradualmente. Do embaixo está enchendo. E nós nascemos com nossos ampulhetes. Este lado da terra está cheio. Nossas esperanças estão aqui. Mas com o tempo, com dor, cada vez mais, nosso coração, nosso ampulhete, ele é esvaziado do mundo. Isso é bom para nós. E tem poucos recursos nas mãos de Deus. Mais gritante, que é uma pregação mais forte em nossas vidas, que Deus usa do que sofrimento. Até no final, nosso tempo está acabando. E nós podemos agora sim dizer claramente: Senhor, Jesus, tome posse. Venha e pegue este peregrino conturbado. Estou pronto para ir ao céu. Nós devemos ser assim agora. E viver enquanto Deus tem a gente aqui, com esta perspectiva. Nós estamos tentando chegar a uma conclusão, mas ainda tem mais algumas preciosidades espirituais, verdades que nós devemos lembrar sobre dor e sofrimento. Quando você passa por dor e sofrimento com valor e com coragem e com fé em Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai silenciar Satanás, o acusador. Certamente ele é um grande
propagador de dor e sofrimento. Ele vive para nos acusar. Ele está lá para nos persuadir a desobedecer a Deus. Ele quer causar tropeços no nosso meio. Ele quer desonrar Deus. Mas nós, o povo de Deus, o único povo, nós temos o grande privilégio, seguindo Cristo e em Cristo, de derrubar Satanás e a guerra contra Satanás, confiando e obedecendo Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E quando você consegue fazer isso, é um grande testemunho da ressurreição, é um grande testemunho da vitória de Cristo, que Cristo é maior e mais bela do que você e Satanás, porque até no meio do sofrimento, quer dizer, toda minha vida é retirada daqui, das coisas daqui, mas ainda louvarei o Senhor. Satanás, então, é impotente. Ele pode causar dor e dano e sofrimento em nossas vidas, mas se aquele dor e sofrimento, o fermento que ele tem, é derrubado, então ele é derrubado. Então nós temos no meio de dor e sofrimento uma grande oportunidade. Tem um ator dos hinos que escreveu, Horatio Spafford, escreveu vários hinos. Você conhece, né? Sou feliz em Jesus, certamente. 1873, sabe quando ele escreveu aquilo? Sua esposa e 4 filhos estavam a bordo do transatlântico Ville de Havre, que colidiu com outra embarcação. Ele recebeu um telegrama no dia seguinte que apenas a esposa havia sobrevivido. Os 4 filhos morreram afogados. E ele escreveu aqueles versículos. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalta o cruel Satanás e ataque com visitações, ou certo eu estou, apesar de aflição, que feliz eu serei com Jesus. Será que isso é uma alma imatura? Claro que não. Isso é uma alma que não vai ser apagado. E o fervor dele, Satanás e deste mundo, e nada aqui pode derrubar esta alma, porque simplesmente o coração dele está com Cristo. É tão bela, velho, estes exemplos. Então lembra isso quando você está passando por câncer e morte. Eu lembro quando o pastor Iclebar, lembra ele estava morrendo naqueles meses, mas ele sempre falava, Deus é bom em todo tempo. Então, irmãos, nós temos acabado de ver neste dia, com uma lente bíblica, com uma análise, guiado pelo Espírito Santo e a palavra dele, nós podemos aprender a sofrer para a glória de Deus. Sofrimento tem um uso e um valor na vida cristã. Sede imitadores de Deus. Nós vivemos diante de um Deus, Cristo encarnado, que sofreu. Ele entende. Ele é um pai, é um pastor. Então, cristão, você deve ter uma grande esperança em Cristo para viajar bem para a terra prometida, sendo guiado pelo Evangelho, pelas promessas da palavra de Deus, e pelo Espírito Santo, conduzindo nossas almas de acordo com a palavra dele. Ele é o pastor dos feridos e fracos, e os carregar nos seus braços. Nada me faltará. Ele não vai nos
abandonar. Vamos lembrar sempre estas promessas, irmãos. Em Cristo, na presença de Deus eternamente. Você tem isso, você está em Cristo. Você tem a presença de Deus eternamente. Então, dor e sofrimento têm seus dias contados. É só um pouco mais. É só um pouco mais. E para o resto da eternidade, é glória, é paz, é amor, tranquilidade. Nós vamos concluir com o Apocalipse, vocês conhecem. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos todo lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A presença de Deus eternamente é a voz final e a solução final do sofrimento. Nunca esquece da presença e amor de Deus. Vamos fechar em oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por estas palavras que vêm da Tua revelação especial. Ali nós enxergamos muitas promessas, muitas esperanças, muitas verdades espirituais que podem consolar nossos corações. E em Ti nós esperamos, Senhor. Esta é a nossa proclamação. Nós confiamos na Tua presença, no Teu poder, no Teu Evangelho. Essa é a nossa grande esperança. Então, retire de nós, Senhor. Apesar de muitas vezes do dor que isso vai trazer às nossas vidas, retire de nós qualquer amor para este mundo que é indivíduo. E faça que nós sejamos um povo que descanse a nossa vida no Senhor, para o glória do Teu santo nome. Faça isso, cria essa maturidade em nós. O Senhor merece tudo isso, tudo isso. Isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.